A paz do Senhor, boa noite, ovelhinha de Jesus. Como que você está? Está tudo bem? Passou o dia na presença do Senhor? Teve um dia abençoado? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que neste momento que vamos falar da rica palavra, Ele possa ir te visitar, renovar as suas forças, que Ele possa te restaurar, que Ele possa te conceder o refrigério da alma que você precisa. Amém? Glória a Deus. Eu me chamo Sunamita. Estamos aqui neste propósito de compartilhar a palavra do Senhor. Ele tem fervido em nossos corações, sabe? Esse desejo. E Ele tem impulsionado, Ele tem nos estimulado a estar aqui com a graça dEle. E eu agradeço a você pela sua presença aqui, você é muito especial. Não estamos aqui em vão, não. Estamos não. O nosso Deus tem propósito para todas as coisas. Ele é um Deus fiel. Nós aqui estamos bem. Hoje estamos aqui no nosso cantinho, no sítio. Estamos tentando equilibrar essas férias das crianças com um pouco do nosso trabalho no escritório. Mas é difícil. E não desista do seu devocional. Não desista de ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa vitamina D, vitamina B12, é o ferro que nós precisamos para ficarmos firmes na presença dEle. Amém? Vamos, já estamos chegando no final do livro de Mateus, na reta final. E daqui para frente vamos falar da morte de Jesus e também da sua ressurreição. Aqui no capítulo 26, que é o capítulo de hoje, nós vamos começar falando de uma mulher que ungiu os pés de Jesus, irmãos, com um perfume caríssimo. Esse perfume equivalia a 1 ano de trabalho das pessoas daquela época. Então, alguns criticaram. Por que ela está fazendo isso? Um perfume tão caro, lavando os pés de Jesus, até os próprios discípulos. Então, Jesus disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim não haveis de ter sempre. Essa mulher derramou os pés de Jesus um perfume muito valioso, algo de muito valor. Ela sacrificou algo importante para ela. E da mesma forma nós, irmãos, nós não podemos dar para o Senhor aquilo que não tem importância. Não podemos oferecer para o Senhor o resto, aquilo que não tem valor para nós. Imagina, esse perfume era um valor de salário do ano todo das pessoas. Era algo muito importante. E foi isso que ela deu para o Senhor, tudo que ela tinha. Quando falamos em dar o melhor para Deus, não é apenas uma oferta melhor, não é apenas uma adoração melhor, mas é tudo, até mesmo o seu tempo. E hoje em dia, né, meus irmãos, como o nosso tempo é importante, como o nosso tempo é valioso. E nós não oferecemos ao Senhor o nosso tempo. A gente pega para ler a palavra 5 minutinhos e já quer sair. A gente vai para orar, muitas vezes 1 minuto, 2 minutos e já cansamos de orar. Nós não ofertamos a Deus o melhor do nosso tempo. Muitas vezes, na hora que vamos dormir, morrendo de sono, aí você ora. Muitas vezes eu fiz assim, até de madrugada, quando vai orar. Ai, Senhor, abençoa Pedro, abençoa João, Senhor. Oh, Deus, abençoa. Tá dormindo, né? Porque deu aquele restinho do tempo para o Senhor. Então, dê o melhor para Deus. Mas em todos os aspectos, tá? E lembre-se do seu tempo, do seu louvor, dê a melhor adoração. Ontem nós falamos sobre o talento, não foi? Então, qual o seu talento? Dê o melhor para ele. É cantar? Cante o mais lindo. É falar? Então fale. É orar? Então ore. Tudo que você fizer, faça perfeito. Faça com alegria, porque o nosso Deus merece, não merece? E eu nem perguntei, escreva aqui, qual o seu talento, hein? Me fala, qual o seu talento? Eu quero saber. Como falamos, os próprios discípulos se indignaram ao ver a mulher derramando um perfume tão caro aos pés de Jesus. Mas teve um discípulo que já estava com o coração, né, produzindo coisas ruins, que aproveitou desse momento que para ele foi revoltante, e ele viu que Jesus aceitou aquela oferta, e ele, o Judas, aquele que traiu Jesus, talvez estava no seu coração esperando um reino terreno,
Ele esperava que talvez Jesus fosse contra aquele governo, estabelecesse o seu reino aqui. Quem sabe lá no fundo do coração dele, Judas queria reinar, queria ter uma posição junto com Jesus de autoridade por ser um dos seus discípulos. Mas quando Jesus aceitou essa oferta desse perfume tão caro, Judas se desencantou. Realmente o reino vai ser só no céu mesmo. E sabe o que ele fez? Olha o que diz o versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. E por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus e entregou Jesus nas mãos daqueles que queriam que ele fosse morto, sabe, por 30 moedas de prata. E aqui também diz que Pedro, que disse que não iria negar Jesus. É tão interessante que Pedro falou bem assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E Jesus disse: ah, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Oh, ovelhinha de Jesus, não negue o nosso Deus. Não negue a Jesus. E muitas vezes negamos o nosso Jesus com nossas atitudes. Negamos vendo coisas que não agradam ao Senhor. Negamos andando em caminhos que desagradam ao Senhor. Negamos falando coisas que o Senhor se entristece. Negamos de tantas formas. É muito fácil chegar e condenar Pedro, né? É muito fácil condenar Pedro, é muito fácil criticar. Mas quantas vezes nós também não negamos o nosso Deus? Até mesmo negamos tempo, negamos o nosso tempo para não ler a palavra. Quantas vezes que possamos ter disciplina, buscar o Senhor. Deus, eu quero te agradar, não quero te negar em nada. E Jesus sabia que estava chegando a sua hora, que o momento de ser consumado ali estava chegando. Então Jesus pegou os seus discípulos e foi para um lugar chamado Getsêmani e foi ali orar. Irmãos, o nosso Jesus, ele estava aqui na terra como 100% homem e 100% Deus. Então ele era carne, ele sentia dores, emoções, ele tinha medo. Quem não tem medo da morte? Quem não tem medo do perigo, da dor? O nosso Jesus sentiu esse medo. E quando Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, a hora de ser traído, a hora de ser pego, Jesus foi orar ali no Getsêmani. E aqui diz: começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O nosso Jesus se entristeceu. Ele ficou angustiado. E às vezes, né, meus irmãos, algumas pessoas criticam: não, porque crente não pode ficar triste, crente não pode ficar angustiado. Fica, o próprio Jesus ficou. Nós somos humanos, é carne. Nós ficamos sim, nós nos entristecemos, choramos, ficamos doentes. E não é porque estamos em pecado, não é porque estamos distante do Senhor, não, é porque faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, e olha o que o próprio Jesus disse aqui no versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. Olha, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando. Aleluia, o nosso Jesus orava. Olha que exemplo, é esse exemplo que temos que seguir do nosso Jesus. Ele orava, ele clamava ao Senhor, ele chorava e ele disse: a minha alma está cheia de tristeza. Ele não se colocava como santarrão, todo poderoso, não fico triste, sou inabalável, sou o rei dos reis. Não, ele se colocava ali como um ser humano. A minha alma está cheia de tristeza. Quanta simplicidade o nosso mestre, né?
Quanta humildade o nosso Jesus, confessando ali a sua fragilidade naquele momento, que ele estava triste. E aqui ele falava, né, orando, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, passa de mim, Senhor. Se for possível, Pai, me livra disso. Tem outro meio, me livra, Senhor, dessa dor. Se for possível, como temos que aprender com o nosso Jesus, né? A reconhecer quando estamos frágeis, a reconhecer que dependemos do Senhor, a reconhecer que precisamos de orar. Jesus, sendo Deus, ele foi orar e pediu a Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice. E mais um aprendizado aqui, ó. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ó, irmãos, que seja feita a tua vontade, Pai. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós e nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele se submeteu à vontade de Deus. E ele é o Senhor, ele é o Cristo. E mesmo sendo Cristo, e mesmo sendo Rei, ele disse: não seja como eu quero, não, que não seja feita a minha vontade, o meu querer, mas que seja feita a tua vontade, como tu queres. Aleluia! E essa estava sendo a oração dele. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, irmãos, e ele disse: então nem uma hora puderes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne é fraca, meus irmãos. Tanto que Jesus fala: vigiai antes de orar. Nós temos que vigiar e orar em todo o tempo, para que não venhamos cair em tentação. E isso é sério. Não adianta você só orar. Tem que vigiar. Não adianta só vigiar, tem que orar. Aqui ele diz: vigiai e orai. Não é vigiai ou orai. É os dois juntos, que possamos pedir ao Senhor essa graça. Irmãos, e tem uma parte aqui que eu lembrei da minha mãe. Porque esses dias minha mãe ficou falando comigo: ai, eu oro e parece que eu repito tanto as orações, porque são tantos problemas, né, que a gente pede. Aí eu falei: mãe, mas nós temos que pedir mesmo, temos que orar, temos que insistir. E aqui fala: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus aqui estava em desespero, meus irmãos. Ele orou 3 vezes, usando as mesmas palavras: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim, se for possível, pela terceira vez, irmão. Eu não sei o que você precisa, mas ore sem cessar. Pode pedir ao Senhor. Ele mesmo orou 3 vezes. E aqui fala, usando as mesmas palavras. Que seja de coração, que seja sincero, mas clame. É porque às vezes precisamos tanto de uma bênção, estamos com tanta aflição, estamos tão necessitados daquilo que só sabemos pedir: Senhor, abre essa porta, Senhor, me ajuda. Sim, peça, insista, pedi, dá-se-vos-á, batei, e a porta vai se abrir. Mas não desista. E lembre-se, como Jesus orou aqui: que seja feita a tua vontade. Deus tem a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O tempo do Senhor é perfeito, então que ele possa fazer o melhor, e no tempo dele. Muitas vezes eu já disse aqui, o tempo do Senhor nós não entendemos, não compreendemos, porque ele não trabalha na nossa hora. Mas uma coisa é certa, ele vai trabalhar no tempo dele, vai fazer o melhor. Enquanto isso, ele está te moldando, ele está te lapidando, ele está te lapidando para você se tornar melhor, mais fiel a ele, mais firme nas promessas. Então não desista, seja fiel até o fim e entenda a vontade do Senhor. Glória a Deus. E já finalizando, meus irmãos, Mateus 26, o nosso devocional de hoje, nós vamos ver a hora em que Jesus é traído por Judas, por um beijo, irmãos. Foi um beijo. Por um beijo e por 30 moedas de prata, Judas entregou o nosso Jesus. Que possamos
pedir ao Senhor cada vez mais amor, ser fiel a Ele e não trair o nosso Jesus, jamais trair. E Pedro também vai negar Jesus aqui. E quando levaram Jesus, Pedro foi seguindo, se escondeu em um cantinho junto com os servos, os empregados ali. E falaram, esse aí eu andava com Jesus. Aí Pedro, não, eu? Não. Falaram 3 vezes e Pedro as 3 vezes negou. Eu não conheço esse homem. Mas aí disseram, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Oh, glória, irmãos, quem anda com Jesus tem que ser diferente, tem que andar diferente, a fala tem que ser diferente. Por mais que Pedro estava negando a Jesus, falando, não, eu não conheço esse homem, as pessoas lhe disseram, ele andava com Jesus sim, até a fala dele é diferente, o jeito dele é diferente, ele anda diferente. Oh, glória! Nós também temos que fazer a diferença. Estamos aqui, ó, lendo a palavra do Senhor, e essa palavra não pode entrar por aqui e sair por aqui não, irmãos. Nós temos que viver essa palavra, temos que praticar essa palavra, temos que ser luz deste mundo e sal dessa terra, fazer a diferença em nome de Jesus. Não estamos aqui em vão. Amém? Que Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã, Mateus 27 e no capítulo 28 já vamos finalizar Mateus e iniciar Marcos. Você que chegou aqui agora, fique com a gente, não desista não. Ovelhinha de Jesus, não me deixe aqui sozinha. Curta o vídeo, comente, compartilhe com alguém, compartilhe com seus contatos no WhatsApp, lá no Instagram e venham, vamos juntos buscar o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Te amo em Cristo Jesus.